Olá, prezado ouvinte, graça e paz. Como estão as coisas? Espero que esteja tudo bem, sob a direção e a orientação do Senhor na sua vida. Sou o pastor Wilson, da Primeira Igreja Batista de Marechal, Cândido Rondão, e é uma alegria chegar novamente ao seu coração com a palavra de Deus e termos esse tempo de meditar, de refletir e de buscar a direção e a orientação que Deus tem para as nossas vidas. Hoje, mais uma vez, quero voltar a nossa mente ao Salmo 23, em especial ao destaque o verso 3, mas o Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. O verso 3 diz: ele, o bom pastor, renova ou restaura as minhas forças. Amado ouvinte, restauração é uma das palavras do momento. Fala-se de restauração de móveis, restauração de carros, de motos, restauração de fotos, restauração de roupas, utensílios domésticos, enfim. Hoje em dia, ter alguma coisa antiga que foi restaurado é algo chique. Afinal, estão na última moda o vintage, isto é, aquilo que é antigo, mas que pode ainda ser usado. E também o retrô, aquilo que é novo, mas que foi inspirado em coisas antigas. Restauração é o ato ou o efeito de restaurar, isto é, obter de novo, recuperar, reconquistar, pôr em bom estado, devolver ao estado ou condição anterior ou original. Por exemplo, quem de nós nunca fez alguma restauração de dente? A restauração dental é uma forma de fazer com que o dente afetado pela cárie volte à sua forma e à sua função normal. Quando o dentista faz uma restauração, ele primeiro remove a parte do dente que está deteriorada, limpa a área atingida e então preenche a cavidade, limpa com o material de restauração. Ao fechar os espaços onde as bactérias podem se infiltrar, a restauração também ajuda a prevenir uma deterioração posterior. De tempos em tempos, a vida da gente precisa também de restauração. Fomos tão afetados pelo pecado que o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que há momentos quando mesmo querendo fazer o que é certo, nós não conseguimos. Agimos de forma errada, fazemos o que odiamos, procedemos de forma inconveniente, falamos coisas indevidas. No caso do apóstolo, parece que a cobiça do coração sempre o inclinava a fazer coisas odiosas. Assim age o pecado dentro de nós. Tenta-nos a dizer ou fazer determinadas coisas que no final nos arrebentam e nos deixam literalmente quebrados. É quando estamos só os cacos no corpo e na alma que nós precisamos de restauração. Isto é, da ação graciosa de Deus, removendo nossa culpa, limpando os nossos corações, preenchendo os nossos vazios, restituindo a nossa dignidade e fortalecendo-nos para que outras investidas do pecado não nos tentem agir de uma forma que nos faça destruir por completo as nossas vidas e também daqueles que nos amam e conosco convivem. Amado ouvinte, o Salmo 23 é uma obra de arte e o verso 3 é um bálsamo divino para as vidas que foram quebradas e destruídas pelo pecado e que, portanto, precisam de restauração. Essa obstinação do pecado no coração das pessoas as leva a fazer escolhas erradas, a seguir por caminhos tortuosos, a cometer atos deploráveis e a falar o que não deviam, a tal ponto que quando abrem os olhos já estão com as vidas totalmente arruinadas, carecendo de restauração completa da parte de Deus. O salmista, no Salmo 56, verso 13, diz assim: pois me livraste da morte. Não deixaste que meus pés tropeçassem, agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Veja como esse texto se encaixa perfeitamente no Salmo 23, verso 3. Renova minhas forças, pois me livraste da morte e me guias pelos caminhos da justiça. Ou seja, não deixaste que meus pés tropeçassem,
Assim ainda ele honra o seu nome. Agora posso andar em tua presença, ó Deus, em tua luz que dá vida. Se é o Senhor que renova ou restaura as nossas forças, de que forma ele o faz? Como acontece às ovelhas e também aos cristãos, existem alguns princípios básicos que podemos aplicar e que nos ajudarão a entender o modo como o homem pode ficar virado, quebrado ou abatido, carente, portanto, de restauração. O que principalmente faz uma ovelha se virar de pernas para o ar e se abater e ficar se debatendo é, por incrível que pareça, a sua busca pela comodidade. O frágil animalzinho procura o lugar mais confortável para deitar-se. Philip Keller coloca assim: a ovelha que sempre procura aquele recanto cômodo, macio, aquela depressão redonda para repousar, frequentemente fica virada numa posição dessas e é muito fácil virar de costas. Então a ovelha, de tempo em tempo, ela procura um espaço onde ela pode se acomodar e ali então virar as pernas para cima. E ela não consegue mais se desvirar sozinha. A comodidade é fruto, dentre outras coisas, da autoconfiança. Paulo bem se expressou em 1 Coríntios 10, 12. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuide para que não caiam. A comodidade também é fruto da autopiedade, da vida que julga que por muito merecer, por grande coisa ser, não irá sacrificar o sossego ou o caminho mais fácil, para poder amar e servir a Deus e ao próximo. Romanos 12, verso 3, ele diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Por isso, prezado ouvinte, nós precisamos considerar que nós somos frágeis, que nós somos carentes e necessitados da graça de Deus para viver uma vida que se torne completamente dependente do Senhor e que nós fujamos achando que nós, com autoconfiança, podemos tocar a nossa vida do nosso jeito e da nossa maneira. Nós precisamos do bom pastor. Além da comodidade, a carnalidade também tomba a ovelha até abatê-la no corpo e na alma. Philip Keller, ele diz assim: sempre que descubro que uma ovelha virou por estar com a lã muito cheia e pesada, logo tomo prontas providências para corrigir esta situação. Em último caso, eu a tosquio totalmente e assim previno o perigo de o animal perder a vida. Nem sempre a tosquia é um processo agradável. As ovelhas realmente não apreciam a tosquia e o serviço também é cansativo para o pastor, mas urge que seja feito. Na verdade, depois de ter terminado, tanto o pastor como a ovelha se sentem aliviados. Não existe mais o perigo de o animal ficar virado. E quanto a ovelha, está livre da capa pesada. Muitas vezes o pelo fica todo amarrado e emaranhado de esterco imundo, lama, carrapichos e carrapatos. Que alívio é estar livre de tudo aquilo. Do mesmo modo, prezado ouvinte, no que tange a nossa velha vida, chega a hora em que o Senhor tem que pegar-nos pela mão e aplicar em nossa vida o fio cortante da sua palavra, arrancando de nós tudo o que não convém, podando-nos para podermos frutificar, santificando-nos para a vida no céu. O princípio da tosquia ou da poda pela palavra é algo precioso para Jesus. Em João 15 ele diz assim: todo ramo que estando em mim, que não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. A poda, prezado ouvinte, é para arrancar todo o galho desnecessário
que porventura esteja drenando nossas forças, impedindo a nossa frutificação. A poda ou a tosquia também arranca de nós todo o peso que nos torna vagarosos e todo o pecado que nos atrapalha a correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Portanto, se desejamos andar com Deus, se pretendemos ser sadios em vez de ficar para sempre abatidos, o Senhor precisará constantemente nos tosquear ou nos podar pela palavra. Embora, como Deus também fez com o povo de Deus lá no deserto, o povo de Israel. Ele diz assim em Deuteronômio 8, 1 a 5: Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim vocês viverão e se multiplicarão, e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo-os à prova o seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Todos nós, prezado ouvinte, mesmo desfrutando do melhor de Deus, do cuidado do Senhor, seja os pastos verdes ou as águas tranquilas, mesmo de barriga cheia, sempre corremos o risco de nos afastar, de nos desviar e de nos tombar. Mas, graças a Deus pela presença do bom pastor, aquele que sempre está pronto a vir ao nosso encontro para restaurar novamente as nossas forças, nos erguer, nos levantar, para que possamos prosseguir confiantes e com firmeza nos pés, para viver segundo o propósito e a vontade do Senhor. Talvez você, prezado ouvinte, se afastou de Deus, está longe do Senhor, como uma ovelha errante, e que hoje precisa do bom pastor para trazê-lo de volta. Lembre-se que ele está de braços abertos para te esperar, para te restaurar e te dar novamente a oportunidade de uma vida feliz, de uma vida abundante, de uma vida cheia da presença de Deus. Aceite o convite do bom pastor. Permita que ele restaure a sua vida. Que Deus possa sempre te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.